Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia, 6 de abril de 2021, terça-feira. Eu sou Júlia Stanzioni e a gente vai acompanhar tudo o que acontece aqui no estado de São Paulo nesse momento mais crítico da pandemia da Covid-19 e juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você a partir de agora. Como eu disse, o jornal chega com muita informação. A gente fala hoje sobre a campanha Abril Laranja. Você sabe o que é? Vamos falar também sobre as políticas públicas para o tratamento do Alzheimer. Outro assunto importante são os projetos de vacina que tramitam aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Jornal da Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E a gente já abre, o jornal de hoje com o nosso repórter Fábio de Lima, que traz assuntos importantes aqui do Parlamento Paulista. Eu disse agora na abertura do jornal justamente sobre o projeto sobre vacinas e hoje à tarde tem sessão extraordinária para falar desse PL, mas eu converso agora com o nosso repórter Fábio de Lima. Bem-vindo, Fábio, ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com você? Bom dia, Júlia. Tudo bem comigo e com você? Tudo em ordem, seguindo aqui com muita informação nesse momento aqui de uma pandemia que a gente precisa ainda de cuidados, né, Fábio? Exatamente, Júlia. Júlia, hoje eu quero falar sobre um evento que eu cobri ontem aqui na TV Alesp, né, que daqui a pouco vai ser até motivo de reportagem aí no Jornal da Rede Alesp, que foi o ILP, né, o Instituto Legislativo Paulista e a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, eles promoveram mais um evento de palestras em ambiente virtual, Júlia, onde se reúne normalmente especialistas, né, cientistas, para falar de um assunto que seja do interesse da sociedade. O tema ontem foi Amazônia, tecnologia, desenvolvimento e sustentabilidade. Como eu disse, daqui a pouco teremos até uma reportagem a respeito deste evento promovido ontem pelo ILP e a FAPESP. Por exemplo, foi dito ontem que é de extrema urgência, Júlia, a criação de uma bioeconomia para a Amazônia. Ou seja, para cuidar da Amazônia é preciso fazer dela algo sustentável. É preciso, sim, criar dentro dela fontes de renda. Se não tiver dinheiro ali, não é possível manter aquela população local sem que a população local até ajude a desmatar a Amazônia e a prejudicar a floresta amazônica, né? Até hoje já foram desmatados cerca de 880 mil quilômetros quadrados na região amazônica, na floresta amazônica. Isso é muita coisa, Júlio. Isso já é 20% de toda a floresta. E o detalhe é que isso é algo até certo ponto recente, porque até 1975 se tinha apenas 0,5% de desmatamento na Amazônia. Ou seja, nos últimos 45 anos se desmatou 19,5%. E isso precisa mudar. E segundo esses especialistas, segundo esses cientistas, isso só é possível se investir em tecnologia, se investir em bioindústrias, né? Uma outra informação importante, ainda falando do desmatamento na Amazônia, Júlia, é que 60% dessa área desmatada foi para a criação de gado. O destino foi a criação de gado. 23% foi abandonado, ou seja, quem desmatou em algum momento achou que aquilo não era mais interessante, não era mais viável comercialmente e deixou lá, abandonou a área. E 14% dessa área desmatada foi utilizado para o cultivo, para a agricultura, né? Estima-se que se continuar esse desmatamento, Júlia, por mais 30, 50 anos, o que a gente vai ter, onde era a floresta amazônica, vai ser uma savana tropical. O que é uma savana tropical? É aquele lugar que a gente vê aquela graminha baixa, raramente a gente vê uma árvore ali, vê um bicho, né?
Então, assim, é um lugar que a gente olha e a gente não vê natureza. A gente só vê uma graminha ali, não tem bicho, não tem vida no lugar. Estima-se que, se continuar o desmatamento como está, em 30 ou 50 anos, pelo menos 60% da floresta amazônica terá se tornado uma savana tropical, segundo diz esses especialistas. Outras informações que me chamam a atenção desse encontro virtual desses cientistas ontem, viu, Julie? Que é o seguinte, 1 hectare de açaí, ele tem uma rentabilidade financeira de cerca de $1.000 por ano. Isso, 1 hectare de açaí. Aquela frutinha que a gente acaba fazendo a polpa, acaba aqui na região sudeste tomando como se fosse um sorvete, né? Já se você vê 1 hectare de soja, a rentabilidade desse hectare no ano é de $200. E, pasme, a criação de gado, 1 hectare com a criação de gado, ele rende por ano apenas $100. Ou seja, produzir açaí, ter uma floresta ali de açaí, um microclima ali de açaí dentro da floresta amazônica, é muito mais produtivo do que produzir soja ou produzir gado. Mesmo que algumas pessoas achem isso improvável. Uma outra informação dita ontem que é muito importante vem ao encontro do que eu estou falando. Sistemas agroflorestais, ou seja, ter um agronegócio ali, mas mantendo a floresta em pé, contribui na preservação de 60% a 65% da floresta. Ou seja, o legal seria a gente ter a floresta intacta ali. Mas se não é possível, que pelo menos sejam agroflorestas, que se produza alguma coisa ali, mas se preserve também. Fábio. Um outro detalhe importante, a região da Amazônia, ela tem uma população de 25 milhões de pessoas. A extensão territorial da região amazônica é mais da metade da extensão territorial do Brasil. Só que o PIB da região contribui apenas com 9% do PIB brasileiro. Ou seja, é uma região muito populosa, uma região muito extensa, mas também uma região muito pobre. Só que já estão catalogados ali na floresta amazônica pelo menos 450 espécies de plantas ou sementes que elas teriam rendimento comercial se exploradas. E isso nós estamos falando das plantas catalogadas, são muito mais se realmente for feita uma pesquisa como se deve. Agora, isso é explorado pelo Brasil? Não. Ou isso não é explorado, ou quando explorado, é explorado por empresas estrangeiras. Eu já estou finalizando aqui as minhas informações, Julie. Não, eu queria só pegar um gancho, Fábio, você me ouve? Oi, pode falar. Só pegar um gancho, esses ciclos de palestras do ILP com a FAPESP tem repercutido muito, não só aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas também no mundo da pesquisa. É uma junção do ILP com a FAPESP muito importante, porque tira de dentro ali das universidades e traz para a população temas tão cruciais e tão essenciais. A gente falou muito o ano passado, né, Fábio? Você também aqui no Jornal da Rede Alesp noticiou o quanto essa questão da Amazônia como pulmão do mundo, o quanto ela está sendo deixada um pouco de lado nesse momento, né? E o quanto a questão da Amazônia é importante também para a questão de todo o sistema e ecossistema no mundo. Então, quando você traz essas questões para o parlamento, quando você disponibiliza isso para as pessoas, ontem a gente tinha mais de 500 pessoas assistindo o evento. É muita coisa, é muito importante levar essa informação para as pessoas. Sem contar, Júlio, que eles convidam alguns dos especialistas mais importantes em suas áreas no Brasil e no mundo. Os cientistas que estavam ontem lá participando, eles não são importantes para a ciência só do Brasil, eles são renomados cientistas no mundo quando o assunto é a Amazônia. É isso mesmo. Ontem nós tivemos aqui no Jornal da Rede Alesp até o professor Paulo Artacho, ele que foi prêmio Nobel em 2007, né? Olha a palavra, o peso da palavra do professor nesse momento do ciclo do ILP-FAPESP, demonstrando o quanto a nossa comunidade científica é rica e o quanto o parlamento se preocupa também com essas questões. Por isso que essa parceria entre o Instituto do Legislativo Paulista e a FAPESP vem tomando um corpo muito grande nos últimos anos, né? Porque a comunidade científica quer
popularizar os temas, né? Porque precisa levar para a população essa informação, não é, Fábio? Exatamente, Julie. E daqui a pouco, então, aí no Jornal da Rede Alesp, a reportagem sobre esse encontro, com as falas dos cientistas, com as opiniões deles sobre o atual momento da Amazônia e o que deve ser feito para a gente garantir uma Amazônia melhor ainda no futuro. Perfeito, Fábio. Então, no decorrer do jornal de hoje, a gente se encontra novamente por aqui. E o Fábio acabou de falar, não é que ontem ele cobriu o evento do ILP-FAPESP e a gente vê agora aqui no Jornal da Rede Alesp como foi esse encontro virtual que aconteceu ontem e o Fábio nos explicou, a reportagem é dele. Com o nome Amazônia, Tecnologia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, o evento contou com a participação desses cientistas que palestraram e analisaram o momento atual da maior floresta em diversidade biológica do mundo e como ela pode ser conservada e, ao mesmo tempo, utilizada na chamada bioeconomia, como fez questão de destacar o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, Adalberto Luiz Val. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos projeto de uma nova bioeconomia. Eu acho que uma coisa que a Amazônia já sabe bem é que não dá para poder importar modelos de outros lugares e implantar aqui. Nós precisamos desenvolver aqui o aperfeiçoamento das cadeias produtivas que a gente tem na região. E isso envolve não só a questão biológica per se, mas tem uma série de outras questões relacionadas à energia, à produção de gelo, a transportes, a conservação, que precisam ser resolvidos. O co-presidente do painel científico para a Amazônia, Carlos Nobre, cobrou que o Estado faça alguma coisa contra o desmatamento ilegal, pois com ele fica inviável uma bioeconomia funcionando de forma efetiva na Amazônia. É muito importante ter um modelo de uma bioeconomia para o Brasil em que uma área, e naquele slide que eu mostrei, dizia ali 10, 20% no máximo para toda a agropecuária, grãos, mineração, né? Não passa disso com um aumento da produtividade. Quer dizer, aí é o aspecto legal, 95% dos desmatamentos da Amazônia são ilegais. Então tem que ter a ação do Estado, a ação contra o crime organizado. Não é fácil, mas essa é uma necessidade absoluta. O pesquisador do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, a USP, Paulo Artacho, destacou o quanto a emissão de metano pelo agronegócio e a temperatura no planeta estão interligados. Respondendo diretamente uma pergunta sobre as emissões do agronegócio brasileiro, né? O Brasil constituiu um sistema chamado MapBiomas, com parceria com o INPE, com muitas ONGs, que é absolutamente exemplar no mundo, com cálculos transparentes, e ele mostra que as emissões do agronegócio brasileiro no ano passado correspondem a 72% das emissões do país. É um número muito alto. Isso inclui, obviamente, as emissões de metano do setor agropecuário. E a gente tem que contrastar isso com o IPCC, que no seu relatório de como limitar a temperatura em 1,5 graus, coloca que nós temos que reduzir as emissões de metano em 80% se a gente quiser estabilizar o clima do planeta. Essa dicotomia o Brasil vai ter que resolver. O diretor do secretariado do Grupo de Observações da Terra, Gilberto Câmara Neto, destacou a importância do diálogo político para se fazer dessa Amazônia de hoje a Amazônia que todos querem no futuro. Existe desmatamento ilegal? Existe. Quem está fazendo? É todo o agronegócio? Não é todo o agronegócio. Quem está fazendo isso? Existe uma lei, um código florestal que tem que ser implementado, que não foi. Então, eu defendo o seguinte: qualquer transição para um cenário desejável
de maior ajuda à biodiversidade, certamente, de maior pesquisa e desenvolvimento da Amazônia, certamente, precisa que nós, cientistas, tenhamos uma atitude extremamente cuidadosa, extremamente responsável no diálogo político. Você que quiser rever essa reportagem do Fábio de Lima e também todo o evento de ontem do ILP está lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Transporte e segurança pública e principalmente a crise de saúde no estado provocado pela pandemia de Covid-19 foram debatidos pelos deputados no Tribuna Virtual desta segunda-feira. A reportagem é da Melissa Araújo. A deputada Edna Macedo, do Republicanos, tratou da crise socioeconômica e de saúde no estado provocada pela pandemia. Milhões de trabalhadores paulistas e suas famílias estão sendo desbragadamente remetidos à pobreza e até à miséria. E é entristecedor e absolutamente revoltante assistirmos pela mídia um sem número de reportagens de chefes e mães de família que antes ganhavam honestamente o seu pão de cada dia, praticamente a mendigar para que possam alimentar seus filhos. E já são milhões. Se os empresários, ou se o empresário vai à falência, não há emprego, sim miséria. Note-se que os países ricos, e nós não somos, tiveram enormes dificuldades em suportar a solução do fecha tudo. Inclusive, é bom lembrar que a maior economia mundial já injetou quase 6 trilhões de dólares para socorrer os que foram afetados e ainda assim têm problemas. O deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, fez uso da palavra por 2 vezes. Na primeira, o parlamentar pediu uma base de polícia militar no bairro do Tatuapé, zona leste da capital paulista. Tenho comigo um abaixo-assinado com mais de 1.200 assinaturas de moradores lá da região, né, inclusive da Associação de Moradores do bairro Tatuapé, e o que eles pedem para justamente resolver e melhorar essa situação. É uma base comunitária da Polícia Militar ali no Largo do Maranhão, né? A gente sabe que ali próximo existe a comunidade do Pau Queimado, que infelizmente tem atraído um grande volume de usuários de drogas, e isso também contribuiu muito para aumentar o roubo e o furto na região. Na segunda intervenção, o parlamentar falou do Hospital das Clínicas de Bauru, inaugurado na década de 1980 com capacidade para mais de 200 leitos. E, de acordo com o deputado, o hospital está parado. Você tem vários equipamentos já ali com capacidade e condições de uso, e ainda mais nesse momento que nós estamos sofrendo com a pandemia, precisando de leitos de UTI, para atender os casos, infelizmente, cada vez mais numerosos das pessoas que estão infectadas com a Covid, estão morrendo sem condições de serem atendidas, e você tem ali toda uma estrutura onde foi gasto dinheiro do pagador de impostos, mas não está sendo utilizado. O deputado Major Meca, do PSL, fez um apelo para que o PDL 22, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, seja colocado em votação o quanto antes, para desonerar os aposentados. O parlamentar também comentou sobre as consequências da crise sanitária e o primeiro dia de vacinação dos policiais. Todos os comandantes indignados e revoltados, a Secretaria da Saúde enviou somente os frascos de vacina. Onde está os aplicadores da vacina? Não tem, se virem para arrumar. E os freezers para condicionar as vacinas? Não tem, se virem para arrumar. E as agulhas? E os insumos para aplicação da vacina? Não tem. Corram atrás, se virem para arrumar. E tendas para organização do espaço para aplicação da vacina nos policiais? Não tem, se virem para arrumar. E assim foi na Zona Leste
de São Paulo, a crise sanitária em que o nosso estado, o nosso país, o planeta está envolvido, aqui no estado de São Paulo, mais especificamente, essa crise ela trouxe à tona muitos problemas que o nosso estado, que o governo sempre jogou para debaixo do tapete. A saúde é o principal deles. Os nossos hospitais públicos, sejam estaduais ou municipais, que nunca tiveram leitos suficientes para atender a população do nosso estado, da nossa cidade de São Paulo. A falta de leitos de UTI e de enfermaria em todos os hospitais, em qualquer que fosse a época, foi potencializado agora nessa crise sanitária, né, onde nos chamou muito a atenção a participação da iniciativa privada para socorrer pessoas que nas nossas periferias, na cidade de São Paulo, por todo o estado, sempre passaram por grandes dificuldades, passavam fome, como estão passando agora, e sempre foram socorridas pela iniciativa privada. O deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, tratou sobre a desapropriação de moradores da região para a realização de obra do monotrilho, extensão da linha 15 Prata. Não titubeei e apresentei o requerimento ao secretário de Transporte Metropolitano, Alexandre Baldi, de número 370 de 2021, fazendo os seguintes questionamentos. Em caso de remoção daquelas famílias, qual é o programa habitacional que elas serão encaminhadas? Para onde? Quantas famílias serão removidas? Haverá indenização em caso de desapropriação? Ou seja, são perguntas básicas. Se houver indenização ou remoção, qual é o programa habitacional que essas famílias deverão ocupar? Porque eu não quero acreditar que simplesmente vão demolir as casas das pessoas, em que pese o monotrilho esteja construído de forma aérea, mas não é possível que construa acima e as famílias continuem morando embaixo da linha do monotrilho. Eu não quero acreditar nisso. Então, certamente, atingirá muitas famílias. E para onde elas irão? Não é possível a gente simplesmente impactar, remover as famílias, dizer que elas têm que ser removidas, porque o progresso chegou e há necessidade da extensão da linha 15 Prata e não dialogue com essas famílias. Agora a gente abre as entrevistas do Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. A gente vai falar sobre a campanha Abril Laranja. A Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais criou a campanha Abril Laranja com o intuito de promover a conscientização e alertar as pessoas contra os maus tratos de animais. Por sua vez, como forma de incentivo à proteção dos animais, foi instituída aqui na Alesp a Lei 14.794 de 2012, que marca o Dia de Proteção Animal e do Protetor de Animais. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Bruno Ganem. Deputado, muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Oi, Júlia. Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Falando de um tema, né, que o senhor já defende há muitos anos, né, desde que o senhor também foi vereador, sobre essa questão dos animais. E agora a gente tem o Abril Laranja. O quanto se ter um mês de conscientização é essencial para se discutir sobre o assunto? É importante que a gente tenha no calendário momentos como esse, justamente para poder provocar essa reflexão na sociedade. Nós temos pessoas que estão pensando, lutando pela causa animal 24 horas por dia, todos os dias do ano, mas a gente precisa desses momentos para levar essa conscientização para as pessoas que eventualmente ainda não têm. Então, eu considero muito importante. Eu falei há pouco, né, até na apresentação do senhor, que desde muito jovem o senhor é engajado na causa animal. Quando vereador, o senhor criou vários projetos voltados para essa área.
qual a análise que o senhor faz? Ainda é preciso que se tenham leis para que as pessoas entendam que não é preciso e não se pode atentar contra um animal, é um ser, né, vivo ali. As pessoas falam muitas vezes, falam com relação às pessoas, né, mas se esquecem dos animais também que precisam da proteção. Com certeza. Infelizmente, a gente precisa de leis que protejam aí os animais, porque a gente percebe que existe uma grande maioria da população que é simpática à proteção dos animais, que defende os animais, é a grande maioria, né? Eu diria que 80% da população tem aí, vamos dizer, um grau de empatia com os animais. Pode até não ter animais, mas entende que tem que ser protegido e tudo mais, né? Lógico, é o que a gente espera de pessoas que têm um mínimo de humanidade, né? O grande problema são aquelas pessoas que, infelizmente, lamentavelmente, não se importam nem um pouco com os animais e acabam aí violentando os animais. E normalmente as pessoas que fazem isso são as mesmas que fazem aí ações contra crianças, contra idosos. São os verdadeiros covardes, né? São pessoas que não têm aí amor ao próximo. Isso é muito triste e a gente precisa de leis realmente para proteger os bichos. Hoje eu faço muitos resgates e a gente percebe que nesses resgates muitas vezes a gente vê situações que a gente olha e fala, poxa, faltou lei aqui, né? É nítido que a pessoa não pode estar em liberdade, é nítido que a pessoa não tem condições de conviver em sociedade e ela vai ficar solta. Hoje a gente só consegue, na prática, a gente só consegue prender em flagrante pessoas que cometem violência contra os animais, né? A gente tem conseguido, sim. Tivemos um caso bem emblemático em Jundiaí, né, de uma prisão aí recente, numa ação que eu e minha equipe fizemos, mas isso, infelizmente, é exceção, não é a regra. Apesar de nós termos aí inúmeros casos de pessoas que, como eu disse, não têm a menor condição de conviver em sociedade. E o senhor tocou num ponto muito crucial, né? O senhor falou, só pode ser preso se tiver algo em flagrante. Não é? Isso me remete, deputado, o quanto as pessoas também precisam se colocar em primeiro lugar nessa ação, no sentido de denunciar. É preciso ter as denúncias, não é, deputado, para que se possa ter as prisões. Exatamente. Júlia, você está tocando num ponto muito importante, que é a questão de denunciar. Quando a gente fala, por exemplo, aqui, é muito importante ter esse canal. É claro que a gente não está tentando convencer o criminoso a deixar de ser criminoso, porque, me perdoa, eu não acredito que uma pessoa vai mudar só porque alguém falou para ela mudar numa entrevista ou pessoalmente, não importa. Essas pessoas têm esse mal muito enraizado. O que a gente consegue através de uma ação como essa, e graças a Deus tem conseguido, eu sou muito grato a vocês em relação a isso também, em relação ao meu trabalho e de outros parlamentares, é no sentido de fazer o cidadão de bem, os 80% e mais até mesmo os 10%. Eu falo que assim, os outros 20% não são os criminosos, né? Os criminosos é o que? 1%. Entendeu? Os outros 19%, vamos dizer assim, eles são meio neutros, não estão sensibilizados, mas também não quer dizer que eles sejam, vamos dizer assim, esses criminosos, né? Ou seja, 99% da população pode nos ajudar contra esse 1% que faz tanta maldade. Esse 1%, infelizmente, a gente tem muito pouca esperança. Que a gente quer que essas pessoas sejam retiradas do convívio social para evitar maiores males com relação aos animais, com relação às crianças, aos idosos, enfim, covarde é covarde e só sabe fazer maldade. É evidente que quando existe impunidade, aumenta isso. Mas, mirando nesses 99% de pessoas de bem, né, uma entrevista como essa é importante
justamente para a gente poder conscientizar da importância de denunciar. Tem que denunciar, sim. Tem que denunciar, tem que levantar aí as provas. O meu gabinete está à disposição para auxiliar nesse tipo de situação. A gente recebe muitas denúncias. É claro que a gente não consegue dar conta de todos os casos, por exemplo, ir presencialmente. A gente faz alguns casos mais urgentes, mais importantes. A gente tem que priorizar, até porque o mandato parlamentar ele não é esse o foco, em que pese isso ter um papel para conscientizar, um papel de criar o exemplo para mostrar para as pessoas fazerem as denúncias. Né? Esse é o foco. Agora, a gente precisa realmente que a população denuncie. Tem a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, a gente tem aí buscado, inclusive, aprimorar ferramentas, as próprias leis, né? Mas tudo isso parte de uma premissa essencial, que é a que você falou agora. As pessoas precisam denunciar. Não podemos deixar nada, vamos dizer assim, passar batido. Se você está ouvindo um barulho esquisito no seu vizinho, se você está... Não deixe passar. Vamos aprofundar, vamos realmente fazer com que a violência contra os animais, e qualquer violência, não seja aí deixado de lado, né? E aproveitando o gancho do senhor falando sobre essa conscientização, até agradeço o senhor falar o quanto é importante se colocar aqui no Jornal da Rede Alesp justamente esse tema, para que a população entenda e saiba melhor sobre ele. Eu gostaria de pedir para o senhor falou dos resgates, né? E talvez seja algo emblemático para as pessoas, a questão do resgate, aquilo que, imagino que o senhor já deva ter encontrado tantas situações que a gente nem imagina, não é, deputado? Se o senhor puder contar para quem está em casa rapidamente, um desses resgates, o que ficou nas primeiras vezes que o senhor foi lá e conseguiu resgatar esses animais, porque isso é consciência, isso é levar para a população realmente o que acontece em loco. Sim, olha, a gente já viu de tudo, né? Tinha até uma época que eu não divulgava todas as nossas ações, não divulgava nenhuma ação, até porque a gente era aquele raciocínio, poxa, a pessoa vê um resgate e acha que a gente tem que fazer todos os resgates, o que infelizmente é impossível. A gente chega a receber 100 pedidos no único dia. Então, claro que o meu papel como deputado é fazer políticas públicas. Sim. E aí depois a gente foi aprimorando o raciocínio e chegamos à conclusão de que é importante divulgar, sim, como uma forma de promover exemplo, conscientização, falar, você também tem que denunciar, a gente está aqui graças a uma denúncia. Possivelmente a sua denúncia não vai ser atendida por mim, mas tem que ser atendida por alguém, né? Então, assim, então essa é a lógica. E a gente tem resgates dos mais diversos, assim, sabe? Teve uma situação que um cachorro, ele já estava cego, o olho dele secou, né? Provavelmente, assim, a gente concluiu que ele sofreu com um chute, né? E isso perfurou aí o olho do cachorro, e o cachorro foi perdendo esse líquido ao longo do tempo. Aliás, a ocorrência com essa parte de chute nos olhos me parece que é uma coisa recorrente, por mais absurdo que seja. Uma vez a gente também resgatou um gato na estrada, até por uma intuição, não sei dizer, a gente viu um gato, a gente viu ali à noite na estrada, né? Uma coisa estranha, não dava para ter clareza, até porque era noite. A gente parou para ver e quando a gente estava chegando perto, a coisa estranha, na verdade, era um gato que estava se mexendo, né? E viu e perdeu a visão, o olho estava para fora. Provavelmente alguém chutou o gato e deixou lá para esperar a morte, né? E aí foi feita cirurgia, retirada do globo ocular e fechou e ele está super bem, né? Aliás, o Todd também, né, que é o outro cachorro também, teve a mesma situação. Tivemos uma outra situação em Campinas do Hunter, que também levou
um chute do vizinho, esse foi o cachorro escapou, aí o vizinho foi lá e chutou o olho do cachorro, e milagrosamente, graças ao Dr. Luciano, quero mandar um abraço aqui de São Pedro, médico veterinário, salvou a visão do Hunter de Campinas, né? Incrível, o Dr. Luciano é um abençoado. E eu só pensei nos olhos e já fiz todas essas ocorrências, mas tem várias outras, de buracos, né? De bicheira, né? A própria mel, né? Estava com bastante bicheira em Itu, né? A mostarda, né? A mostarda estava com mais bicheira também em Itu, né? E assim, nossa, infelizmente são inúmeros são muitos casos, né? Teve um show, né, que estava com a pata assim para trás, enfim, são muitos casos, lamentavelmente. Lamentavelmente, deputado, eu até pedi para que o senhor fizesse esse depoimento, porque quando as pessoas escutam um depoimento como esse, elas sentem, acho que ficam mais impactadas, e acho que a gente precisa disso, que as pessoas se impactem com o tema e que entendam que é preciso discutir esse tema e que é preciso, como a gente disse há pouco, denunciar. Mas falando dos projetos de lei que o senhor tem, da sua autoria, o 101 de 2020, cria o título de protetor independente dos animais, de animais, não é? Quando se cria, né, se tem um projeto de lei sobre esse tema, né, o título ali de protetor independente de animais, ajuda com que as pessoas se conscientizem? É um meio para chegar num fim maior? Olha, esse projeto é um projeto que eu apresentei, que eu até confesso que quando eu apresentei, eu tive a ideia, conversando com a minha equipe, né, e, poxa, acho que é legal, né, uma forma de dar esse reconhecimento. A gente já fez até um grande evento na Assembleia, onde a gente certificou aí protetores, né. Eu falei, poxa, por que não, né? E até uma iniciativa que depois eu descobri que alguns municípios já fizeram algumas coisas semelhantes, outras assembleias, não exatamente assim, mas coisas no sentido de reconhecer. Mas o que eu não imaginava era o quanto a comunidade da proteção animal abraçaria esse projeto. E esse projeto, que a princípio seria mais uma forma de reconhecimento, uma forma de motivar as pessoas que se dedicam a isso, porque aí sim, como eu disse, né, se eu consigo fazer um número limitado de resgates, quando a gente tem uma rede, hoje nós temos o Conselho Bruno Ganem presente em mais de 200 municípios no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, né, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, vários estados, no Nordeste. E quando a gente cria isso, a gente acaba fazendo com que a nossa capacidade, e aí a nossa, não nossa, Bruno, capacidade dos protetores de promover mais resgate, promover mais denúncias cresça. E é justamente nesse sentido que os protetores acabaram abraçando essa proposta desse projeto, no sentido de poder chegar num resgate, numa situação e falar, olha, eu sou um protetor aqui, eu estou credenciado a nível estadual, né? E aí, por outro lado, é evidente que o Estado, ao regulamentar essa lei, precisa criar mecanismos para credenciar aqueles que são sérios, ou seja, e a gente sabe que numa situação crítica de uma denúncia, de um resgate, um título como esse, sendo ele sério, como a gente propõe que seja, vai ajudar sim nas ações. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que, dessa maneira, a gente vai conseguir o quê? Salvar mais animais e botar mais, desculpa o termo, mas botar mais vagabundo na cadeia, que é o lugar de vagabundo, criminoso, covarde. Eu agradeço, deputado, a sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, e a Rede Alesp sempre de portas abertas para levar essa informação de qualidade e também repercutir as ações do senhor no seu gabinete, tá bom? Obrigado. Eu sou muito grato aí à oportunidade. E após forte alta ao longo de março, as novas internações diárias por Covid-19 aqui no estado de São Paulo
apresentaram leve desaceleração desde o último dia 27 de março. Apesar disso, o número de pacientes internados se mantém relativamente estável e um patamar alto. O governo registrou 29,5 mil pessoas internadas em todo o estado de São Paulo ontem, segunda-feira, quase o dobro dos 15,9 mil pacientes nesta condição lá no primeiro dia de março. A ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs, no estado, também permanece alta, acima de 90% há 20 dias. Para os especialistas, a queda na média de novas internações no estado ainda é pequena. Eles destacaram que mesmo internados hoje, menos gente por dia do que lá no pico de março, as internações diárias também atuais sobrecarregam um sistema de saúde que não é capaz de absorver a entrada de tantos pacientes novos por um tempo prolongado. O coordenador executivo do Centro de Contingência Estadual, João Gabardo, publicou nas redes sociais um gráfico relacionando a desaceleração das internações e as restrições do Plano São Paulo. Ontem, segunda-feira, Gabardo declarou que as restrições dessas fases mais restritivas do Plano São Paulo devem ser prolongadas. O mês de março foi o mais letal de toda a pandemia aqui no estado de São Paulo, com quase o dobro dos números de óbitos registrados em julho de 2020. Foram 15.150 novas vítimas em março. E no dia 23 já havia se tornado o mês com maior número de mortes. O recorde mensal anterior, de julho do ano passado, era de 8.234 óbitos. Jornal da Rede Alesp. Aprovada pelos deputados paulistas no início de março, a proposta que isenta os veículos de transporte escolar do pagamento da taxa de vistoria já está em vigor. Apesar da suspensão do pagamento da taxa, a vistoria dos veículos continua sendo obrigatória. A Lei 17.360 de 2021, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pinatari, do PSDB, foi sancionada pelo governador João Dória na última quarta-feira, no dia 31 de março. De acordo com o texto, a isenção vale para o segundo semestre de 2020 e para os primeiros 6 meses desse ano. O pagamento da taxa é referente à revisão que os veículos de transporte escolar precisam se submeter para avaliar os requisitos de segurança. Atualmente, o valor cobrado por veículo é de R$ 160. Considerando a frota de 68.907 automóveis distribuídos em todo o estado, de acordo com o levantamento do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, serão mais de 11 milhões de reais em isenção. Para o autor da lei, a medida vai beneficiar os profissionais que não estão trabalhando em razão, claro, do fechamento de instituições de ensino como forma de impedir a disseminação da Covid no estado. Disse o presidente da Alesp, o deputado Carlão Pinatari, abre aspas, me solidarizo com os milhares de motoristas que ficaram impedidos de circular devido à suspensão das aulas presenciais durante a pandemia. Acho que o nosso papel como parlamentar é amenizar os danos causados pela pandemia, que foi muito prejudicial para todos nós, fecha aspas. Jornal da Rede Alesp. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, reconheceu nesta segunda-feira que a aceleração da vacinação na China pode afetar o fornecimento de matérias-primas do imunizante contra a Covid-19 aqui para o Brasil. Vinculado ao governo de São Paulo, o Butantan desenvolveu, em parceria com o laboratório chinês, a Sinovac, a vacina Coronavac, que corresponde a mais de 80% das imunizações contra o coronavírus aplicadas aqui no país. Além dela, a vacina da AstraZeneca, da Oxford, importada pela Fiocruz, também utiliza insumos de origem chinesa. Em entrevista a uma agência de notícias, o porta-voz do Butantan disse que a demanda do governo chinês por mais vacinas é uma preocupação, mas que até o momento as entregas de insumos importados da China estão correndo dentro do planejado. Abre aspas, é uma preocupação essa demanda do governo chinês por vacinas, de certa forma, que pode interferir no fornecimento de vacinas para o Brasil e para o mundo. No caso específico do Butantan, nós não importamos vacinas prontas, importamos matérias-primas e isso dá uma certa tranquilidade, fecha aspas, disse o Dimas Covas. Nós todos temos tido uma conversa muito intensa para não ocorrer alteração nesse fornecimento.
é tudo que nós não precisamos nesse momento. Até agora, tudo está correndo dentro do planejado, completou, então, o diretor do Instituto Butantan. No final de março, a China ultrapassou os Estados Unidos e a Índia e voltou a ser o país com maior quantidade de vacinas contra a Covid-19 aplicadas por dia em uma semana, segundo o balanço internacional. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, enviou ao município de Juquitiba, através de emenda parlamentar, R$300 mil, sendo R$100 mil para o custeio da área de saúde e mais R$200 mil para infraestrutura e meio ambiente. Em 2020, o município já foi contemplado com emendas para melhorias na área de saúde e em 2019 também foi destinado R$190 mil para a reforma do ginásio poliesportivo Alexandre Bambi. O parlamentar destacou que, principalmente nesse momento de pandemia da Covid, as pessoas precisam ter um cuidado especial e que a população de Juquitiba merece e tem direito a ter qualidade de vida. Mais de 20 milhões de brasileiros já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Quase 5 milhões e 600 mil deles já foram imunizados com a segunda dose da vacina. Isso representa quase 10% de toda a população aqui no nosso país. São Paulo já vacinou quase 5 milhões de pessoas, 1 milhão e 700 mil delas já com a segunda dose, uma boa notícia. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, com dados dos relatórios das secretarias estaduais de saúde. Seguindo aqui no Jornal da Rede Alesp, o deputado Altair Moraes, do Republicanos, recebeu no seu gabinete autoridades da cidade de Itapiratiba. Durante o encontro, eles apresentaram as demandas, especialmente na área da saúde. O prefeito Ramon Jesus Vieira informou que o município precisa de uma ambulância com a máxima urgência para agilizar o atendimento da população. O parlamentar imediatamente se prontificou a atender essa demanda e indicou ao governo do estado a necessidade desse veículo. O deputado destacou que sabe que as cidades do interior do estado estão passando por sérias necessidades na área da saúde e que vai cobrar providências para que a cidade de Itapiratiba seja atendida com a máxima brevidade. Seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp, falando agora sobre políticas públicas para o tratamento do Alzheimer. O projeto de lei 127 de 2021 institui a política pública para prevenção e tratamento da doença de Alzheimer no estado de São Paulo. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado Murilo Félix do Podemos. Bom dia, deputado, tudo bem com o senhor? Bem-vindo aqui novamente ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, para mim é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, transmitindo, dando informações à população do estado de São Paulo sobre o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Falando em trabalho, não é, deputado? Gostaria que o senhor falasse, então, para a população que nos assiste agora sobre o projeto e sobre a motivação também em propor ele. Olha, o projeto de lei do Alzheimer que nós protocolamos agora, ele visa trazer um trabalho mais efetivo do Estado nessa questão, porque cada vez mais a população está envelhecendo, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, então é uma doença que tem ocorrido com mais nós estamos tendo cada vez mais casos. E quem sofre é a família também junto a essa pessoa, porque a família é uma situação muito, muito difícil, a família tem que acompanhar a pessoa que tem Alzheimer, tem que ser feito o tratamento o quanto antes para que a pessoa possa minimizar ao máximo os danos dessa doença. É uma doença que realmente acaba afetando também a família, e o Estado de São Paulo tem que estar junto, tem que investir mais no tratamento do Alzheimer, investir mais auxiliando as famílias também nesse sentido. Então, nós achamos muito oportuno e muito necessário que esse projeto fosse realizado. E o senhor tocou num ponto bem crucial, né, deputado? Quando se fala, né, em um idoso com Alzheimer, não afeta só
o idoso ou a pessoa que está com Alzheimer, né? O entorno dele, a família também precisa de cuidados e precisa de auxílio dessas políticas públicas para poder conseguir que esse idoso ou que esse paciente seja muito bem cuidado, né? Porque eu acho que esse é o ponto, ser bem cuidado. Exatamente, esse é o ponto. E é necessário, você disse muito bem, que haja um tratamento também junto à família. Então, é importante que se tenha um psicólogo acompanhando a família, atuando um psiquiatra também, acompanhando todo o entorno, tanto a pessoa que tem Alzheimer como também dos familiares, para que se possa ajudar a família a entender este momento tão difícil e como lidar com essa pessoa que está com Alzheimer. Essa pessoa que tem Alzheimer também tem que ter um tratamento precoce para que possa auxiliá-la a ter um bem-estar, para que ela possa ter uma vida do máximo que se puder ser feito para que tenha uma vida digna, para que possa ter tratamentos multidisciplinares, para que essa pessoa consiga ter interação com outras pessoas. Existem várias formas e atividades que podem ser feitas, inclusive trabalhando a memória, trabalhando talvez com jogos, com tratamento também através de medicamentos. Tudo isso tem que ser feito de forma integrada, junto com profissionais da área da saúde. É de obrigação do governo do Estado de São Paulo a fazer esse tipo de tratamento. Então, esse projeto visa, claro, que se tornar mais eficiente e criar frentes que possam alcançar não só a pessoa com Alzheimer, mas também os familiares. Aproveitando essa sua fala, deputado, do ser eficiente, né? E quando se pensa em políticas públicas, é justamente para que se tenha essa eficiência para a maior parte da população, não aquelas que tenham condições de se tratar sobre alguma questão. Quando se escreve um projeto de lei, antes disso, né, todo o gabinete, todos os pares estão debruçados em estudos para depois resultar num projeto de lei. O que vocês identificaram? O que a sua equipe identificou enquanto redigia esse projeto de lei sobre essa questão? Olha, o que nós identificamos é que existe pouco conhecimento das pessoas em relação ao Alzheimer. E é uma doença que cada vez está acontecendo com mais frequência. E aí você disse muito bem, nós temos isso acontecendo em todas as classes sociais. Então tem muita gente que precisa de apoio do Estado, não sabe como lidar com isso. E não sabe como... E essa pessoa que tem o Alzheimer é uma doença que ela é muito longa. É uma doença que não tem cura e ela é muito longa. Então a família tem que conviver com essa pessoa durante todo esse processo. Então, e existe uma falta de conhecimento muito grande, as famílias normalmente não sabem como lidar com isso. Então, o que nós identificamos, isso foi conversando com médicos geriatras, com pessoas da área, nós identificamos que existe uma carência muito grande das famílias de terem um apoio do Estado para poder lidar com essa situação nova e souber não só como lidar emocionalmente, mas também como conseguir tratar essa pessoa para que ela consiga ter, dentro do possível, uma vida digna dali para frente, que é o que mais importa. O bem maior para nós é a vida. E normalmente essas pessoas que estão com Alzheimer, já são pessoas que já são idosas, pessoas da melhor idade, e essas pessoas precisam do apoio dos familiares também, e do Estado também. Então nós identificamos meios que pode auxiliar essas pessoas, como atividades de interação entre pessoas, como jogos, como medicamentos, acompanhamento médico. Tudo isso tem que ser feito junto à pessoa com Alzheimer e também junto aos familiares. E esse projeto de lei, ele vem justamente nessa frente, criando essa interação maior, e é claro que essa obrigação é do governo do Estado de poder promover isso e criar um projeto que consiga dar o atendimento necessário a essas pessoas e famílias. E o que me parece, deputado, é que essa questão do idoso, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, já avançou.
não estamos, talvez, num pensar ideal sobre a população idosa, mas sim já avançou. Qual a análise que o senhor faz sobre esse olhar para a população idosa? Talvez, na pandemia, tenha ficado muito em evidência as discussões sobre o idoso, não é? Mas a gente não pode parar por aqui, falar sobre a população idosa. Olha, isso é verdade, tá? Isso eu concordo com você 100%. E ainda mais agora, que cada vez mais a população brasileira vive mais. Durante a pandemia, ficou muito evidente para nós essa necessidade de se valorizar cada vez mais os idosos, as pessoas na melhor idade. E aí eu acho que é fundamental que o Estado, que o poder público entenda isso, tá? E que trabalhe isso junto às famílias também. Tá? Então, o Alzheimer, realmente, esse projeto de lei é um primeiro passo, de muito ainda que tem que ser feito, e nós vamos trabalhar para isso, para que as pessoas idosas, as pessoas na melhor idade, sejam, de fato, respeitadas pelo poder público. Quando o senhor fala em qualidade de vida, nós não estamos só falando da qualidade de vida no sentido de que as pessoas tenham acesso à saúde, né? Mas a qualidade de vida também, se o senhor concorda comigo, vai no todo, né? É que a pessoa tenha um lugar digno de morar, que a pessoa consiga ir e vir numa calçada boa, não é? Qualidade de vida é muito mais do que só restrito à questão de saúde. Isso é verdade. Isso envolve não só a saúde da pessoa, mas inclusive a saúde mental da pessoa, a saúde dela junto à família, junto ao dia a dia. Por isso que é importante que se tenha a interação entre pessoas. A pessoa idosa não pode ficar sozinha em casa o dia todo, ela tem que sair, tem que conversar com outras pessoas, ter uma interação com outras, com seus familiares e amigos. Tem que ter também... uma das coisas que nós dissemos aqui, jogos, para que eles possam participar com outras pessoas. Essa interação é fundamental. Além disso, é claro que existe o pensamento de que as cidades têm que estar cada vez mais preparadas para lidar com essa categoria de pessoas, com esse tipo de gente. São pessoas que merecem respeito, então, realmente, você disse aí muito bem. Tudo ao entorno tem que estar preparado para atender os idosos também, no que se refere à visão, no que se refere à sinalização. Então, tudo isso, eu acho que nós temos exemplos de cidades que fizeram bons projetos aqui no Brasil, e isso é muito louvável, e nós devemos replicar isso para todo o Estado. Esse projeto de lei do Alzheimer é um primeiro passo de um trabalho que eu vou estar realizando junto aos idosos, valorizando as pessoas na melhor idade, tá? E você disse muito bem, isso envolve também a qualidade de vida da pessoa. Tá? É a interação com outras pessoas, é como a sociedade recebe ela, é como ela consegue andar pela cidade, ser bem respeitada. Tudo isso engloba a qualidade de vida, o bem-estar da pessoa humana. Então, esse projeto de lei do Alzheimer, com certeza, é um primeiro passo, entre muito ainda que será feito através do meu trabalho enquanto deputado, e é necessário que o governo do Estado de São Paulo esteja cada vez mais próximo, valorizando as pessoas na melhor idade. E eu tenho um dado aqui que chama bem atenção, até para quem está ouvindo, vendo a gente, né? No Brasil, há cerca de 1,2 milhão de casos, a maior parte ainda sem diagnóstico. Isso significa há um gap, há uma falha nessa questão do diagnóstico, não é? E quando vem o projeto para falar sobre o tratamento do Alzheimer, também para essas questões, né? Do tratamento e de se anteceder essas fases do diagnóstico, né? Porque se você não consegue identificar, ou no estado de São Paulo, ou no Brasil, onde estão essas pessoas, você não consegue cuidar. Exatamente. Aliás, isso é fundamental. Quanto mais antes, quanto mais cedo se descobrir que a pessoa tem Alzheimer, melhor mais fácil para conseguir fazer um tratamento. Tá? O Alzheimer não tem cura, mas é necessário que se pense a qualidade de vida dessa pessoa. Conseguir trabalhar para que ela consiga ter uma vida dentro do possível boa, lidando com essa situação tão difícil que é o Alzheimer. E quanto mais cedo se descobre, melhores são as chances de se ter um tratamento médico
fazendo com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Por isso que é fundamental que se identifique o quanto antes a pessoa tem essa doença, tá? Isso é fundamental. E o nosso projeto trata também justamente disso, do Estado de São Paulo conseguir identificar as pessoas que estão com Alzheimer. Ampliando um pouco esse debate, não é, deputado, de suma importância se ter uma política pública para prevenção e tratamento da doença de Alzheimer, que é o que esse projeto de lei do senhor pensa. Agora, uma outra palavrinha que talvez a gente tenha discutido muito nesses últimos meses, por causa da pandemia, é a questão da conscientização, né? A gente está falando de uma população brasileira e uma população do estado de São Paulo que vai envelhecer, que já está envelhecendo hoje, né? A maior parte dos brasileiros está ali na terceira idade e vai continuar assim. Só que quem ainda não chegou na terceira idade precisa ter a consciência que vai chegar, que vai ter a idade, se Deus quiser, dos seus avós, ter a possibilidade, né, de envelhecer com saúde, não é? E essa conscientização precisa começar lá da infância, né? Você engloba educação, de respeito ao próximo, porque a gente tem ouvido muito essas questões de desrespeito aos idosos, né? E até de violência contra eles. Olha, isso é verdade. E aí é um trabalho que tem que ser feito é um trabalho educacional. Tá? É um tipo de... A gente cada vez mais fala sobre isso, da necessidade das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de respeitar os idosos, de respeitar os princípios sociais, os princípios de cidadania, que todo ordenamento jurídico democrático existe, inclusive aqui no Brasil. Tá? É um trabalho de conscientização que tem que ser feito cada vez mais. Nós estamos vendo que é necessário que se faça isso. Tá? Porque se nós não prepararmos as nossas crianças, os adolescentes, os jovens, para que tenham esse conhecimento, para que entendam que eles também serão idosos, eles também chegarão à terceira idade, todos nós chegaremos à terceira idade, e não é só isso, é saber valorizar as pessoas. Isso é um princípio democrático. E cada vez mais nós estamos vendo que há uma necessidade de, inclusive, ensinar isso nas escolas, de ensinar isso dentro de projetos sociais. Tá? Eu vejo que que a sociedade como um todo está aderindo a esse pensamento, está entendendo que é necessário que isso seja feito. Agora é um primeiro passo. Tá? Esse projeto de lei do Alzheimer, ele inclusive trata da conscientização, ele trata de fazer um trabalho de divulgação, para que as famílias possam pesquisar, possam respeitar o seu familiar que venha a ter o Alzheimer. É um primeiro passo realmente, mas eu acho que realmente esse primeiro passo, de muito ainda que vai ser feito, em um trabalho inclusive de conscientização das pessoas no estado de São Paulo. Há muito a ser feito, inclusive respeitando os idosos, o próprio poder público com um trabalho de sinalização, um trabalho preparando as cidades para as pessoas na terceira idade, mas eu vejo que nós estamos tendo algumas iniciativas muito louváveis, e eu tenho esperança de que isso melhore. E, deputado, aproveitando então esse gancho, nós estamos falando, claro, sobre um projeto de lei específico, sobre a questão do Alzheimer, mas a gente já conseguiu avançar e falar um pouco sobre a questão dos idosos aqui no estado de São Paulo e também no Brasil, puxando um pouco sobre a questão da vacinação. Por isso que a vacinação tem como grupo prioritário desde o início os idosos, né? Porque eles são os que sofrem mais com essa questão. Aproveitando, agora à tarde nós temos, né, a sessão extraordinária a partir das 3 da tarde, justamente para falar sobre o projeto de lei, sobre compras de vacinas do Poder Executivo, para ajudar nesse momento de imunização, que é o que todos esperam, né? Então, gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp para pedir uma análise sobre essa questão de vacinação e imunização aqui no estado de São Paulo. Olha, nós no começo, eu tinha visto bastante gente falando que não ia tomar vacina, que a solução não era a vacina, e cada vez mais nós estamos percebendo que a população está reconhecendo que a única solução é a vacina. Não há solução para o país hoje. A economia está sendo prejudicada, e mais do que isso, a saúde das pessoas está sendo prejudicada em virtude do coronavírus. E a única saída que nós temos é a vacina. Então, o governo do estado está tomando uma atitude muito louvável, que é
enviar esse projeto para que a gente possa comprar vacinas, para que haja um projeto, que haja um trabalho de logística bem realizado. Isso está sendo muito bem feito em todo o estado de São Paulo, e aqui não é só o governo do estado que está fazendo isso, mas também os prefeitos estão na linha de frente. Eu vejo aqui no interior de São Paulo prefeitos que estão trabalhando para conseguir comprar mais respiradores, conseguir investir mais na área de saúde, ampliação de leitos, trabalho de conscientização das pessoas de que a vacina é a única solução, de que usar máscara é fundamental, usar o álcool em gel. Então, se tem uma coisa que aconteceu de positivo em toda essa pandemia, que ela é muito negativa para nós, mas se tem uma lição que nós temos que é positiva, é que a única saída é a união. Os políticos têm que se unir, a população tem que se unir. E isso está acontecendo, sim. Nós estamos vendo políticos deixando essa discussão política de lado, de que lado se você é de esquerda ou de direita, o que está acontecendo no país, e estão agora entendendo que a solução é a vacina, que a solução é a união. Tá? Então, eu estou vendo isso, estou com muita esperança de que a gente consiga vacinar a população ainda neste ano com as 2 doses, que esse problema não se alastre para o ano que vem, para que a gente consiga cada vez mais salvar vidas. Estou com esperança de que diminua os casos de mortes no estado de São Paulo, e essa sessão de hoje é importantíssima para isso. Eu faço parte da Frente Parlamentar para a Vacina, tenho discutido com outros deputados e com prefeitos a compra de vacina. Aqui nós estamos falando das pessoas na terceira idade. Veja como é fundamental para essas pessoas, porque quase 70% das pessoas que estão falecendo até então com o coronavírus eram pessoas de 50 anos para cima. Tá? Então, eu acho que eu tenho essa expectativa de que com a aprovação desse projeto que nós vamos votar hoje, com o que nós já votamos na semana passada, eu tenho expectativas muito positivas de que o estado de São Paulo vai sair na frente em relação à vacinação da nossa população. E aqui eu quero parabenizar os prefeitos também, que estão realmente fazendo um trabalho muito árduo, conseguindo conscientizar a população e levar a vacina também para a população em todo o estado de São Paulo. Perfeito. Obrigada, deputado Murilo Félix, pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Boa votação, então, à tarde. A Rede Alesp... Como eu disse, né, agora com o deputado Murilo Félix, a partir das 3 da tarde, a Rede Alesp transmite, então, essa sessão extraordinária na qual vai falar sobre o PL, sobre compra de vacinas pelo Executivo. Falando em vacinas, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo começa a vacinar contra a Covid-19 hoje os médicos autônomos com 52 anos ou mais. A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. Nas unidades de saúde da cidade, médicos e demais profissionais da saúde dessa faixa etária começam a receber as doses da vacina. No caso do posto montado no CREMESP, a vacinação é destinada apenas aos médicos e ocorre das 9 da manhã até às 5 da tarde. Médicos deverão estar com o CRM ou documento com foto em mãos, além de realizar previamente o cadastro no site vacinajá.sp.gov.br. Já aqueles que forem ao local para tomar a segunda dose voltada especificamente para quem tomou a primeira no CREMESP, deverão apresentar-se com um cartão de vacinação. Segundo o CREMESP, quem não conseguir ir à autarquia do dia estipulado pelo cartão de vacinação para receber justamente essa segunda dose poderá se apresentar posteriormente, desde que seja respeitado o período estipulado entre a primeira e a segunda dose. Os laboratórios BioNTech e Pfizer anunciaram que a vacina contra a Covid-19 demonstrou 100% de eficácia em jovens com idades entre 12 e 15 anos. Os testes da fase 3 foram realizados com 2.260 adolescentes nos Estados Unidos. A Pfizer disse que pretende apresentar os dados à Agência Reguladora de Saúde nos Estados Unidos com uma proposta de autorização de uso emergencial. Já a BioNTech indicou que os resultados são muito promissores, até para a variante vinda do Reino Unido. A vacina BioNTech-Pfizer foi a primeira vacina aprovada nos países ocidentais no fim do ano passado. Os Estados Unidos e a União Europeia aprovaram o uso
para pessoas com mais de 16 anos. Agora a gente fala por aqui sobre o que é destaque no Diário Oficial dessa terça-feira. A edição de hoje traz uma reportagem especial sobre a troca de lideranças partidários da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os novos líderes escolhidos por suas bancadas vão conduzir os trabalhos do partido ao longo desse ano. Essa é a segunda troca desde o início da legislatura em 2019. Na LESP, os líderes desempenham um papel importante de representação dos seus colegas perante os órgãos aqui da LESP. Eles também são responsáveis por indicar os membros das comissões parlamentares permanentes de inquérito até o momento. Todos os partidos já definiram seus líderes, apenas o cargo de líder do governo continua vago, aguardando a indicação do governador João Dória. Acessando o portal da LESP ou a edição do Diário Oficial de hoje, você confere a lista atualizada com os nomes dos novos líderes. Os detalhes completos das reportagens você confere também acessando o portal da LESP, www.al.sp.gov.br e clica lá na aba Comunicação. E o Brasil superou a marca de 13 milhões de casos de Covid e registrou 1.623 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando ontem, segunda-feira, 333.153 vítimas. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias ficou em 2.698. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 15%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidado às 8 horas de ontem, segunda-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. A estabilidade dos óbitos vem após 35 dias com essa tendência em alta. Não é seguro, no entanto, assumir que o país está vendo uma desaceleração na alta de mortes. Já os registros costumam ser menores durante logo após um período de feriado, como o último final de semana estendido. Já são 75 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. O país completa agora 20 dias com essa média acima de 2.000 mortes por dia e é o 10º dia com média acima da marca de 2,5 mil mortes. E começa hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de 2021. O benefício vai estar na conta dos nascidos em janeiro e que não fazem parte do programa Bolsa Família. Para essas pessoas, o auxílio será pago no próximo dia 16. Não vai ser possível sacar o dinheiro hoje. O valor vai ser creditado em conta poupança social digital da Caixa e poderá ser usado inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta terça serão liberados somente no dia 4 de maio. Para consultar, basta acessar o aplicativo do auxílio emergencial pelo site auxilio.caixa.gov.br ou então pelo site do Dataprev, consulta auxilio.cidadania.gov.br. Segundo o Ministério da Cidadania, 2.300.000 famílias vão ser atendidas. Mais informação aqui no Jornal da Rede Alesp. Termina na próxima sexta-feira o prazo para inscrições pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, para quase 210.000 vagas em universidades e instituições públicas em todo o país. A nota do Enem serve como vestibular, além de dar acesso a bolsas e também financiamentos. Os interessados devem fazer o acesso periódico do sistema durante os dias de inscrição. Isso ocorre porque a classificação do candidato vai depender da procura por uma determinada vaga. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos com mais informações. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.